No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Na manhã deste dia, ele saiu da vida, enquanto o sol nascia, como um solitário poeta que cantou a sua própria canção, em sintonia com a natureza, em uma casa antiga de madeira, em Água Clara, no interior paulista. Ele nasceu naquele mesmo município, em 1956, filho de uma família simples, que lhe ensinou a valia do trabalho e da solidão. Ele foi o primeiro de sua família a frequentar a universidade, onde se graduou em ciências biológicas, com foco em zoologia e botânica. Ele foi um dos poucos que conseguiram se formar nessa época, pois o ensino superior era uma mercê rara e cara para quem não poderia contar com bolsa de estudo ou apoio financeiro da família. Mas a vida não é só dor e sofrimento. Em 1982, ele conheceu Amada, sua futura esposa, em um evento cultural na cidade vizinha, Santa Esperança. Ela era filha de uma família influente, mas ela se apaixonou por ele e, juntos, lutaram pela vida, sobrepuseram-se a dificuldades, construíram sua casa em Pedra Branca e tiveram 3 filhos, que todos adoravam. Em 1985, ele começou a trabalhar como professor de biologia no Colégio Estrela de Água, na vizinha cidade de Campos de Estrela. Ele passou a vida toda ensinando os jovens sobre a importância da preservação do meio ambiente, plantando sementes de amor e respeito pela natureza em seus alunos. Seus alunos lembram-se até hoje do seu estilo único de ensino, com cores vivas na sala de aula, uma prateleira cheia de ferramentas para o jardim e uma neblina da manhã que se levantava ao lado de sua casa. Ele era um professor carinhoso, mas exigente, e seus alunos se sentiam como plantas cuidadosas no seu único jardim. Em 2018, ele recebeu o título de cidadão honorário do município por suas contribuições para a educação ambiental e pela criação do Jardim Botânico Municipal de Pedra Branca, onde ele ensinava os jovens a plantar e cuidar das plantas. Em 2021, faleceu sua esposa, e sua vida mudou para sempre. Ele se dedicou ao cuidado dos filhos, às tarefas domésticas e às atividades de jardinagem que eles amavam juntos. Mas ele nunca perdeu o sonho de escrever um livro sobre suas experiências no jardim, onde compartilharia suas conhecidas e seus erros com os outros. Em 2023, sofrendo de uma doença longa e dolorosa, ele decidiu lutar até o fim. Ele se lembrou daquele verão em que aprendeu a tocar violão com seu pai e sempre sonhou em ter uma vitrine na rádio ou no jornal. Mas nem todos os sonhos chegam à tona, e ele aceitou a sua realidade com coragem. Em 19 de maio de 2023, às 6h45 da manhã, ele desapareceu da vida terrena, mas seu legado continua vivo em seus filhos, netos e alunos. Falaram dele no programa Gente que Faz da Rádio Nacional, onde o apresentador recordou a dedicação do homem ao meio ambiente e à educação. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil sobre sua vida, destacando seu trabalho com os alunos e o Jardim Botânico Municipal de Pedra Branca. E no telejornal da Globo, 1 minuto de silêncio foi dedicado a ele, onde todos lembraram-se do homem que ensinou a vida. E agora, ao se lembrar dele, imagina-se o cheiro do pão fresco na cozinha daquela casa antiga, ouvindo-se a vitrola antiga e discos riscados em seu quarto, olhando-se para a prateleira de ferramentas no quintal, sentindo-se a neblina da manhã sobre o jardim, ou vendo-se a chuva cair no telhado, e tudo isso é uma lembrança do homem que foi, que plantou sementes de amor pela natureza e deixou para sempre um legado verdadeiramente incomparável. E, hoje, ontem ou anteontem, ele está em cada pétala da flor que brota naquele jardim. Elza de Souza, mulher de coragem e amor inegrável, que iluminou as vidas de muitos, faleceu ontem às 6 da manhã, em sua casa de Pedra Branca, no interior do Espírito Santo. A senhora, de 81 anos, era mãe, avó e bisavó, além de ser uma educadora invicta que transformou a vida de centenas de crianças ao longo de quase meio século de trabalho incansável.
Nascida em 1938, na pequena vila de Vila Esperança, no estado de Minas Gerais, Elza era filha de humildes camponeses que acreditavam fermosamente no poder da educação. Aos 8 anos, perdeu seu pai num acidente de mineração, mas a mãe, com a ajuda do avô e tios mais velhos, conseguiu criá-la em um ambiente afetivo e estimulante. Aos 17 anos, Elza se mudou para Salvador, onde ingressou na Faculdade de Educação da UES. Aos 20, casou-se com um jovem engenheiro, com quem teve 2 filhas e um filho. No entanto, o casamento acabou em divórcio após 5 anos, quando Elza descobriu a infidelidade do marido. A partir daí, decidiu dedicar-se exclusivamente à carreira e às crianças que amava tanto. Em 1968, Elza começou sua jornada na educação, como professora de português e história em escolas públicas do estado da Bahia. Sua dedicação era imensa. Estudava noites inteiras para criar aulas inovadoras, cuidadosamente preparadas para atender às necessidades dos alunos. Em 1985, foi promovida diretora de uma escola municipal em Salvador, onde trabalhou por 15 anos, transformando a instituição em um modelo de excelência educativa. Durante sua carreira, Elza recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos, entre eles a Ordem do Mérito Cultural, em 2005, por 20 anos de dedicação à cultura comunitária, a Medalha da Inconfidência, em 1998, por sua luta incessante pela igualdade e o ensino das minorias, e a Medalha do Mérito Médico, em 2014, pela sua atuação como médica voluntária no Programa Saúde da Comunidade. Além disso, Elza era uma mulher de hábitos sólidos e cotidianos. Gostava de cafezinho doce, de ouvir o som das chuvas na casa e de cuidar de suas rosas no quintal. Sua biblioteca era cheia de livros clássicos brasileiros, que lia com afeição à noite, enquanto tocava sanfona e bebia chá da manhã. Em 2016, sofreu um golpe cruel, perdeu a visão em decorrência de uma doença rara. Entretanto, isso não a impediu de continuar liderando seu mundo. Elza ensinou a sua família e amigos que o amor e a solidariedade superam todo obstáculo. Sua vida foi um testamento ao poder da perseverança e do carinho. Neste domingo, a Rádio Regional homenageou Elza com uma matéria especial, e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem comovente. As redes sociais ficaram cheias de mensagens de pessoas que foram tocadas pela história de sua vida incansável. Aos olhos de quem a conheceu, Elza de Souza será lembrada como uma mulher de coragem e força, que nunca desistiu de lutar pelo bem-estar de suas crianças. Sua vida foi uma sétima arte, cheios de momentos de amor, solidão, alegria e dor. Mas é na sua casa, em Pedra Branca, que Elza viverá para sempre na memória dos que amaram e respeitaram a mulher que ela era. Uma floresta protegida por 1000 chaves de crochê, cujo som acompanhava o vento das terras do Espírito Santo. Em um cenário onipresente da brilhante luz do sol equatorial brasileiro, surge Seu Jorge, um ícone que encarna o espírito inconfessável da MPB e do samba. A sua voz grave, rica como o sabor de um café com pão de queijo, deslizando-se pela atmosfera quente, é uma oda à força da tradição e à modernidade em harmonia perfeita. Com um carisma contagiante, ele se transforma em uma espécie de bruxo mágico do som, capaz de encantar a alma das pessoas com as suas notas profundas, que parecem surgir das profundezas da terra brasileira. A sua autenticidade, o seu jeito de cantar e de viver o que canta, tornaram-no num símbolo inconfundível da resistência cultural brasileira. A voz de Seu Jorge é a encarnação do Brasil, da paixão, da luta e da diversidade, misturando as correntes musicais mais variadas, desde o soul music às melodias do samba. E como se isso não fosse suficiente, ele conseguiu levar a música brasileira para além das fronteiras nacionais, levando-a a palcos internacionais e conquistando corações em todo o mundo. A sua música é uma espécie de balé da vida, com cada nota sendo uma fita registradora dos momentos mais intensos da história brasileira. É uma música que se mexe entre as coisas sagradas e profanas, entre a celebração da vida e a reflexão sobre o sofrimento humano. E a sua voz, como um regalo do céu, parece surgir das profundezas do rio, daquele maravilhoso rio que corre pelos veios da terra brasileira, criando um universo próprio de ritmos e sons. E ele, com sua voz tão profunda, tão bela e poderosa, se tornou a embreagem entre o passado e o futuro, entre o tradicional e o inovador. E aí está Seu Jorge,
aquele ícone do Brasil que nos lembra sempre da importância de preservar as nossas raízes, enquanto buscamos a modernidade. Ele é uma oda à força da resistência brasileira e uma saga da música popular brasileira. E o seu legado durará para sempre, em cada corda vibrante de sua voz, em cada nota que ele cria, em cada coração que ele conquista. Em um cenário azulado e ensolaçado, onde o sol parecia mais um amigo do que uma fonte de calor, nasceu seu Jorge. A vida começou em Belford Roxo, numa casa pequena e cheia de amor, mas com finanças escassas. Era uma família humilde, como tantas outras no Brasil, que lutava para sobreviver e garantir um futuro melhor para os seus filhos. Ele nasceu em meio às risadas e lágrimas da vida cotidiana, num lugar onde a música era mais do que uma forma de entretenimento, era a alma do povo, a respiração do seu coração. A periferia carioca, com suas ruelas cheias de samba, seus ritmos vibrantes e sons inconfundíveis, tornou-se a criação dele, impronunciavelmente ligada à sua alma. A vida naquele bairro era marcada por um ciclo constante. O sol nascia e se ponia, os trabalhos eram realizados e a luta diária continua. Mas, mesmo com todos esses desafios, a música era o refúgio seguro de seu Jorge. Era como uma espécie de tesouro escondido nas ruas, surgindo de repente em cada sátiro, em cada pandeiro improvisado, um testemunho do talento precoce que flutuava dentro dele. A música era a voz da família, e como os cantos dos seus pais e irmãos ecoavam nas paredes da casa, seu Jorge aprendeu a amar e respeitar cada nota, cada acorde. E assim, com o tempo, foi saindo desse berço quente e seguro para abraçar o mundo inteiro, transformando-se em um cantor que deixou marcas profundas no coração da gente. E hoje, quando ouvimos a voz de seu Jorge, podemos sentir o bairro, a periferia carioca vibrando nos seus versos. Podemos sentir os sons do samba e do choro em sua música, a força e a vitalidade da terra brasileira. E, em um mundo que parece se tornar cada vez mais complexo e impessoal, seu Jorge nos lembra de nossas raízes, de nossa terra e de quem somos. É uma história viva, uma memória que flutua na atmosfera da sua música, um olhar nostálgico para o passado, mas também um sonho ardente para o futuro. A juventude de seu Jorge foi um banhador de fogo, onde as chamas do desespero ardiam intensamente em seu peito. Em uma cidade cheia de sonhos quebrados e olhares de desafio, ele se erguia com a força de um guerreiro, caminhando pelos ruinosos cais da infância até chegar ao harém das estrelas. Caminhou por rua aberta, aquele menino que sonhava, carregado em seus ombros apenas uma sacola com as poucas coisas que pertenciam a ele. A chuva batia contra o pavimento como se fosse um tambor que acompanhasse seu passo, enquanto ele ia em busca do sonho mais íntimo, cantar, atuar e transformar a vida. O mundo era um palco onde as sombras dançavam na fumaça da injustiça, e seu Jorge, como uma espécie de Ícaro moderno, levantou-se do chão das ruas para pendurar suas marcas nas estrelas. O teatro foi o seu primeiro refúgio, onde encontrou a liberdade, a expressão e o poder da arte. Ele se juntou ao grupo de teatro da comunidade, um elo que ligava a terra às nuvens, onde os personagens viviam em harmonia com as ricas correntes do tempo. Lá, ele aprendeu a usar o olhar, a mover-se como uma onda e a deixar cair as palavras como pedrinhas de um balão. A música foi outro amigo fiel naquele caminho solitário, uma força que levou seu coração até os céus. Ela surgia da terra, dos ritmos e dos sons que recheavam a vida brasileira. A batida do samba, o sussurro do bossa nova e o grito do funk falavam a sua alma, cantavam em suas veias. Esses anos foram um laboratório de vida, onde o fogo da juventude transformou a carne de seu Jorge em um forno que fundiu o sofrimento e a esperança. Forjando-se com cada dificuldade, ele se transformava em uma espécie de ferreiro do destino, criando sua própria lenda naquele mundo de sonhos. E, assim, com o tempo, aquele menino que ia carregado apenas uma sacola foi se tornando um astro que brilha no céu da música brasileira, enquanto o mar do futuro beija os seus pés. A vida, então, essa sagrada aliança entre a juventude e a memória, onde o fogo do amor transforma as chamas da dificuldade em estrelas que deslumbraram o céu de seus sonhos. Na terra dos sonhos e do mar, ele nasceu, um pequeno guerreiro nascente no meio da polpa exuberante da Bahia. A saga de seu Jorge começou nesse lugar, onde o sol se abraça aos olhos com uma beleza deslumbrante e a vida é composta de ritmos e cores que vibram em cada um dos seus pulsações. A infância, cheia de brincadeiras e canções, foi o berçário da sua voz,
Kim_Start assista. Kim_Start assista. Mais tarde transformaria-se em uma flauta mágica que seduziu todo mundo. Crescendo ao som do samba, do axé, da bossa, ele aprendeu a dançar com os pés, a cantar com o coração e a viver a vida com a intensidade de um rio em cheias. Em busca de novos horizontes, Seu Jorge partiu para São Paulo, onde encontrou seu primeiro amor, a música. Com as ruas como testemunhas, ele construiu um sonho, enquanto cercados vibravam com os sons de suas primeiras composições. E foi assim que nasceram as gemas de Cru e América Brasil, obras-primas que o consagraram como uma voz única na paisagem artística brasileira. Mas Seu Jorge não parou por aí. Sua mente era um oceano infinito, onde Start assista. Onde os sonhos navegavam em barcos de cristal. E assim, ele voou para o exterior, onde conheceu David Bowie e cantou suas músicas com a mesma devoção que se dedicava à sua terra natal. Seu Jorge era um viajante, uma espécie de bruxo do som, que transformava a música em encantamento, conquistando corações e mente por todo o mundo. E, de volta ao Brasil, ele atuou em filmes marcantes como Cidade de Deus e Marighella, onde sua intensidade e autenticidade foram louvadas como uma flor rara, Kim_Start assista. Que brota do solo brasileiro com toda a sua força e vitalidade. Seu Jorge tornou-se um símbolo da cultura brasileira, uma espécie de encantamento que deslizava pelas ruas do mundo, levando consigo o sabor do café com leite, do futebol e do carnaval, em uma mistura perfeita de ritmos e cores. E assim, a vida de Seu Jorge se transformou em uma história que vive no presente e que nos levanta ao passado e ao futuro. Um ciclo infinito de emoções. Kim_Start assista. De sonhos e realizações, onde o amor pela música, pelo Brasil e pela vida é a chave de tudo. E é neste mundo interior de Seu Jorge, onde o sol se abraça aos seus olhos e a vida vibra com o ritmo do samba, que ele continuará a construir seu sonho, desafiando as barreiras e conquistando novos horizontes. E a história de Seu Jorge é uma confissão de amor pela vida, uma celebração da cultura brasileira e do talento humano, que nos leva a questionar o que seria a vida sem a música, sem o amor, sem a esperança. E é neste contexto que Seu Jorge se consolida como um artista multifacetado, que vive em cada uma de suas obras, transformando-se em um símbolo da força do Brasil e da sua música, Kim_Start assista. Que vai além das fronteiras, desafiando as barreiras culturais e linguísticas, e conquistando corações por todo o mundo. Na periferia do Rio de Janeiro, surgiu uma voz que veio a representar o espírito da resistência e do amor à terra. Seu Jorge foi uma luz no meio do caos e das dificuldades, um guerreiro que lutou pelas raízes mais profundas de sua terra natal. Crescendo entre os sons vibrantes do samba e dos pagodes, sua vida foi marcada por adversidades, mas ele soube transformar o sofrimento em música. Sua voz, com a força de uma tempestade, transmitiu as emoções da periferia ao longo do Brasil e do mundo. A cada canção interpretada, ele inspirava jovens que se identificavam com suas histórias, mostrando que mesmo nas favelas, o talento e a arte são verdadeiros caminhos de transformação. Seu Jorge era um embaixador da música brasileira, que fez do cinema nacional uma experiência inesquecível. No seu desaparecimento, suas canções continuam vibrando em todos os cantos do Brasil, como símbolo de coragem, autenticidade e amor por nossa cultura popular. Ele foi mais do que um artista, foi uma força viva, que nos lembra a importância de valorizar o que é nossa, as raízes da terra, onde nascemos. No coração da cidade maravilhosa, Seu Jorge deixou seu legado, um legado de superação e de amor pela periferia. A sua memória continua viva no canto dos seus fãs, em todos os lugares onde o samba vibrava. Ele era a essência mesma do Brasil, o espírito da luta, da resistência e da celebração da vida. Seu Jorge foi e sempre será um herói na memória coletiva brasileira.